Você já parou para pensar se R$ 1 milhão é suficiente para viver de renda no Brasil? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, ou melhor, de R$ 1 milhão. Muita gente sonha com esse número mágico, imaginando uma vida tranquila, sem precisar trabalhar, apenas aproveitando os rendimentos. Mas será que a realidade é tão simples assim? A resposta, infelizmente, é um pouco mais complexa do que parece. E hoje a gente vai mergulhar fundo nesses números para descobrir a verdade. Primeiro, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Volte comigo para 1994, o ano em que o Plano Real nasceu. Naquela época, com R$ 1 milhão no bolso, você era praticamente um rei. Dava para comprar, sem exagero, uns 10 apartamentos de luxo em bairros nobres de qualquer grande capital do Brasil. Imagina só, 10 imóveis. Você poderia viver tranquilamente só do aluguel desses apartamentos, com um patrimônio gigantesco e uma renda passiva de dar inveja. Era uma fortuna de verdade. Agora, vamos voltar para o presente. Tente comprar um único apartamento num bairro de luxo em São Paulo, Rio de Janeiro ou Florianópolis com esse mesmo R$ 1 milhão. É uma tarefa quase impossível. Na maioria dos casos, você não consegue nem dar a entrada. O que aconteceu nesse tempo todo? A resposta tem um nome que assusta qualquer investidor: inflação. Ela é como um ladrão silencioso que vai corroendo o poder de compra do seu dinheiro. Dia após dia, ano após ano, aquele milhão que era uma fortuna, hoje já não tem o mesmo peso. Essa desvalorização é o ponto central da nossa discussão. Quando falamos em viver de renda, não basta olhar apenas para o rendimento bruto do seu investimento. É fundamental, é crucial colocar a inflação na conta. De que adianta seu dinheiro render 10% ao ano se a inflação foi de 7%? Na prática, seu ganho real foi de apenas 3%. E é esse ganho real que vai determinar se você consegue ou não manter seu padrão de vida no longo prazo. Ignorar a inflação é o maior erro que um investidor pode cometer. É como tentar encher um balde furado. Então, vamos para a prática. Vamos fazer as contas e ver o que acontece com esse R$ 1 milhão em diferentes cenários de investimento, sempre considerando a inflação. Vamos começar pelo investimento mais popular e considerado o mais seguro do Brasil: a renda fixa. Mais especificamente, o Tesouro Selic. Hoje, com a taxa Selic em torno de 10% ao ano, R$ 1 milhão renderia, de forma bruta, cerca de R$ 100 mil por ano. Isso dá mais ou menos R$ 8.300 por mês. Parece bom, não é mesmo? Mas calma, ainda não acabou. Primeiro, temos que descontar o imposto de renda, que na renda fixa segue uma tabela regressiva. Para investimentos de longo prazo, a alíquota mínima é de 15% sobre o rendimento. Então, daqueles 100 mil de rendimento anual, 15 mil vão para o governo. Sobram R$ 85 mil líquidos. Dividindo por 12, chegamos a uma renda mensal de aproximadamente R$ 7.080. Agora, o pulo do gato: a inflação. Vamos usar uma meta de inflação conservadora, digamos de 4% ao ano, que é uma média que o Banco Central persegue. Para que o seu R$ 1 milhão não perca o poder de compra, você precisa reinvestir o valor correspondente à inflação. 4% de R$ 1 milhão são R$ 40 mil. Esse valor precisa voltar para o montante principal para que no ano seguinte seu poder de compra seja o mesmo. Então, dos R$ 85 mil líquidos que você teve de rendimento, R$ 40 mil precisam ser reinvestidos. O que sobra para você gastar de verdade? R$ 45 mil por ano. Dividindo isso por 12 meses, chegamos a uma renda mensal líquida real de R$ 3.750. Vamos repetir. Com R$ 1 milhão investidos no Tesouro Selic, sua renda mensal real para viver sem corroer seu patrimônio seria de R$ 3.750. Para muitas famílias brasileiras, esse é um bom valor. Mas será que é o suficiente para viver de renda com o conforto e a segurança que a expressão sugere? Para a maioria das pessoas que almejam a independência financeira, provavelmente não. E lembre-se,
estamos falando de uma Selic a 10%. Se a taxa de juros cair, o que é um cenário bem provável no futuro, essa renda diminui ainda mais. Ok, mas e se a gente for para a renda variável? A bolsa de valores, os fundos imobiliários. Será que lá a história é diferente? Vamos analisar. Um caminho muito popular para quem busca a renda passiva são os fundos de investimento imobiliário. Os FIIs, eles pagam dividendos mensais, que hoje são isentos de imposto de renda. Parece um paraíso, certo? Vamos pegar um exemplo prático. Uma carteira diversificada de bons FIIs consegue entregar um dividend yield, que é o retorno em dividendos, de cerca de 10% ao ano. Com R$ 1 milhão, isso geraria os mesmos R$ 100 mil por ano em dividendos, ou R$ 8.300 por mês, livres de imposto. Fantástico. Bem melhor que a renda fixa, certo? Mas, de novo, a inflação bate na porta. Os imóveis dos fundos e os aluguéis são reajustados pela inflação, o que ajuda a proteger o valor das cotas no longo prazo. Mas não é uma garantia. O valor das cotas no mercado flutua e muito. A renda variável, como o nome diz, varia. Se você simplesmente gastar todos os R$ 8.300, seu patrimônio principal, o valor das suas cotas, pode não acompanhar a inflação. Para se proteger, a estratégia mais segura seria, de novo, reinvestir uma parte dos dividendos. Se reinvestirmos aqueles mesmos 4% para corrigir o principal, ou seja, R$ 40 mil por ano, a sua renda disponível cairia para 60 mil anuais, ou R$ 5 mil por mês. R$ 5 mil por mês. Já é um valor mais interessante que o da renda fixa, mas ainda estamos longe de uma vida de luxo. Além disso, existe o risco. A renda variável pode ter quedas bruscas. Imagine uma crise econômica onde o valor das suas cotas cai 30% e os dividendos diminuem. Se você depender exclusivamente daquela renda, vai passar por um aperto gigantesco. Viver de renda exige um colchão de segurança muito robusto. E as ações? Investir em ações de empresas que pagam bons dividendos também é uma estratégia. Empresas sólidas, como bancos e elétricas, historicamente, são boas pagadoras. O retorno pode ser ainda maior que nos FIIs, mas o risco também aumenta. O valor de uma ação pode despencar por notícias da empresa, do setor ou da economia. Você teria estômago para ver seu patrimônio de R$ 1 milhão virar 700 mil em questão de meses, mesmo sabendo que pode se recuperar no longo prazo? Viver sob essa pressão não é para qualquer um. A conclusão é um pouco dura, mas necessária para a grande maioria dos brasileiros. R$ 1 milhão hoje não é suficiente para viver de renda com tranquilidade. A inflação e os impostos são inimigos poderosos do seu patrimônio. A renda que esse valor gera, depois de descontado o necessário para manter o poder de compra, é muito menor do que as pessoas imaginam. Isso significa que o sonho da independência financeira é impossível? De forma alguma. Significa que você precisa ser realista e estratégico. Talvez o número mágico não seja 1 milhão, mas 2, 3 ou até 5 milhões, dependendo do seu custo de vida. Ou talvez a estratégia não seja parar de trabalhar completamente, mas sim fazer uma transição, continuar gerando alguma renda ativa enquanto seu patrimônio cresce. O mais importante é ter conhecimento, entender como a inflação funciona, como os juros compostos trabalham a seu favor e diversificar seus investimentos. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Tenha um pouco em renda fixa para segurança, um pouco em fundos imobiliários para renda mensal e um pouco em ações para potencial de crescimento. E o principal, continue aportando. O segredo para construir um patrimônio sólido é a constância e a disciplina de investir todos os meses, não importa o valor. O sonho de viver de renda é totalmente possível, mas exige planejamento, paciência e, principalmente, pé no chão. R$ 1 milhão é um excelente começo, uma base fantástica, mas provavelmente não é a linha de chegada. Obrigado por assistir até aqui. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a realidade dos investimentos de uma forma mais clara, não se esqueça de deixar o seu like
e se inscrever no canal. Compartilhe com aquele amigo que também sonha em viver de renda. A gente se vê no próximo vídeo.